Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre Tesouro Direto. Com a Selic a 2% ao ano, CDI a 1,9%, e quando você pega esse valor líquido, descontando o imposto de renda, ele fica 1,61% ao ano. Vale a pena ainda investir no Tesouro Direto? Fica comigo até o fim do vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre Selic, sobre CDI, sobre inflação, vou falar sobre o Tesouro IPCA+, 2026, sobre o Tesouro Pré-fixado 2023 e o 2026. Vou fazer todo esse apanhado em como a gente deve pensar quando vai investir em renda fixa. Então já curte esse vídeo também e se inscreve aqui no canal se você tem interesse no Tesouro Direto. Eu falo aqui também muito sobre fundos imobiliários. Então dá essa força aí para acompanhar os próximos vídeos. Bom, como eu já falei, com o CDI rendendo aí, descontado já o imposto de renda, 1,6 aproximadamente ao ano, a renda fixa morreu? E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para chegar nessa resposta, a gente, claro, o juros está muito baixo, os rendimentos, os retornos ficam baixos, mas isso não necessariamente queira dizer que a renda fixa morreu, que não vale mais a pena investir em renda fixa. Isso quer dizer somente que se você quiser ganhos maiores, rentabilidades maiores, você vai ter que tomar mais risco, vai ter que partir para investimentos mais arriscados. Mas para saber mesmo se ainda vale a pena investir em renda fixa ou não, a gente precisa, na verdade, fazer um comparativo com a inflação. Veio saindo aí um monte de notícias que o CDI está rendendo menos do que a inflação, que os juros da gente está negativo, mas vamos analisar isso por uma ótica diferente. A gente pega a meta que o Conselho Monetário Nacional define, é de 4% ao ano. Essa é a meta que o governo coloca para atingir a inflação. E ele tem um range aí, uma margem de erro, vamos dizer assim, de 1,5%. Então o piso da meta é 2,5% e o teto da meta é 5,5%. E aí já fica claro que a própria meta, o piso da meta, já está maior do que o CDI, já está maior do que a Selic. E aí isso aí indicaria que o nosso dinheiro estaria perdendo poder de compra. Mas calma, quando a gente pega o IPCA dos últimos 12 meses, a gente tem um valor de 2,31%, também acima da Selic, do CDI, que foi baixado agora no último mês para 2%. Mas vamos pegar no ano de 2020, o que é que a gente tem de inflação, o que é que a gente tem de CDI. No acumulado de 2020, a inflação teve um aumento de 0,46% e o acumulado do CDI 1,98%. Então já em 2020 é um valor bem acima, ainda que sem descontar o imposto de renda. Quando a gente for pegar também o CDI dos últimos 12 meses, vocês vão ver que está acima da inflação nos últimos 12 meses. Eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo para mostrar qual é esse valor, que eu não lembro agora de cabeça. Mas quando a gente fala de inflação, mas eu não sei se vocês sabem como é calculado a inflação no Brasil, mas o índice IPCA, ele não representa absolutamente nada nas nossas vidas. Por que não representa nada? O IBGE, ele calcula o IPCA, ele calcula a inflação no país, medindo em 13 capitais valores de uma cesta que ele determina lá, que seria consumida pela população que tem entre 1 e 40 salários. Só esse range de salários, entre 1 salário e 40 salários, já é um universo muito grande. Você não dá para comparar os itens de consumo de uma família que tem lá entre 2 a 3 salários e uma família de 40 salários. E aí você tem também regiões diferentes. Eu vou colocar aqui na tela o resultado do IPCA de julho. E vocês vão ver que a diferença entre o estado que teve o menor IPCA e o maior IPCA é de mais de 100%. Eu, se não me engano, em Rio Branco, no Acre, teve 0,7% no mês de julho. E os estados menores foram lá cerca de 0,2%. Então, se eu estou no Acre, a média do IPCA não representa bem a minha realidade. Mas vamos tentar pensar como eu estou pensando aqui. Eu tenho o IPCA dos últimos 12 meses, que deu lá 2,31%. E eu tenho hoje a Selic a 2%. Para mim, na minha opinião, quando a gente tem essa ótica, quando a gente vê o assunto por essa ótica, não dá para a gente dizer que existe juros negativos, porque é o IPCA de 12 meses atrás e a Selic está no patamar de 2% agora. Então eu tenho que olhar para frente. E aí é isso que a gente precisa fazer, olhar para frente, no sentido de saber para onde vai o IPCA, se ele vai subir muito, se ele vai ficar mais baixo, se ele vai ficar nessa média que ele vem vindo no ano de 2020. E esse é que está o real problema. Durante essa crise, a gente teve o auxílio emergencial, que colocou dinheiro na praça, conseguiu realmente colocar dinheiro no bolso das pessoas. Mas essa crise afetou a produção de alguns setores. Então o pessoal estava com dinheiro na mão, mas em alguns lugares, alguns setores não tinham a produção para atender essa demanda de gente com dinheiro na mão querendo gastar.
e aí isso gera uma ligeira inflação. No mês de julho a gente teve um aumento do IPCA puxado pelo reajuste da gasolina e pelo aumento na tarifa elétrica. Mas como é que vai ficar o consumo nos próximos meses? O desemprego vem aumentando, a gente sabe que está bem difícil. Como é que vai ficar a economia nos próximos meses, no início do ano que vem? A gente vai ter uma demanda suficiente para realmente puxar os preços para cima. E aí vamos analisar algumas notícias de hoje, como é que tá essa questão do aumento dos preços. E eu vou sair colocando aqui no vídeo, que eu não vou lembrar tudo agora, mas vou sair colocando algumas notícias que eu pesquei de aumento de preço. A Petrobras anunciou que hoje a gasolina vai sofrer um reajuste já, outro, de 4%. Isso aí vai impactar na inflação de agosto, vai impactar na inflação do ano como um todo. Teve também aumento no preço do boi gordo, teve aumento do leite, teve aumento dos materiais de construção civil. Alguns lugares estavam ficando escassos e aí os donos de armazém precisaram buscar em outro estado. Isso aumenta o custo do material. Então aqui a gente tem sim um indicativo de que os preços vão continuar subindo. Por outro lado, tem previsões de bancos que projetam o IPCA no fim do ano a 1,7. E aí se o CDI no acumulado hoje já está a 1,98, já estaria maior do que esse 1,7, e aí a gente não teria, claro, um juros real muito baixo, mas não necessariamente negativo. E lembrando que o índice IPCA não representa a tua individualidade, você como indivíduo consumidor. E aí o ideal é que você tente descobrir qual está sendo a sua inflação. Por exemplo, eu consumo combustível, o combustível aumentou, eu consumo muito combustível, mas em compensação ao aumento do combustível, o aumento do custo com a educação básica teve uma diminuição. Só que eu não tenho filho na escola, eu não estou mais na escola para ter essa compensação na minha inflação. Então a minha inflação, comparando logicamente só esses dois, ficaria um pouco acima da média. E aí se vocês quiserem que eu fale mais sobre como calcular a inflação individual, tem um portal da FGV que fazia isso. Comenta lá embaixo, que aí eu trago um vídeo falando somente sobre como calcular a inflação individual. Mas dito isso, vamos lá para o Tesouro Direto. Vale a pena investir no Tesouro Direto com a Selic a 2%, ainda com possibilidade de cair para 1,75% ainda esse ano? E o que vai responder essa pergunta é o teu perfil de investidor. Se você é mais agressivo, se você busca rendimentos maiores, não vai ter para onde correr. Você vai ter que assumir mais risco, vai ter que buscar opções de investimentos como ações e fundos imobiliários que têm rentabilidades maiores, mas que são realmente mais arriscadas. Eu tenho aqui no canal vários vídeos sobre fundos imobiliários. Se você chegou aqui a primeira vez nesse vídeo, se interessa sobre fundos imobiliários, se inscreve aqui no canal e tem uma playlist lá sobre fundos imobiliários e o quadro também Fundo a Fundo, onde eu pego um fundo imobiliário e analiso ele mais aprofundadamente. E te convido a assistir e dar uma olhada nesse conteúdo. Mas por outro lado, se você tem um perfil mais conservador, que não aceita perder dinheiro, não fica confortável em ver seu dinheiro com a rentabilidade negativa, o seu interesse maior é proteger o seu capital. Proteger de quem? Do ladrão? Não, proteger da inflação. E para proteger o nosso dinheiro da inflação, a gente tem no Tesouro Direto os títulos do Tesouro IPCA+. E aí quando a gente pega o mais próximo para tentar dar uma diluída nesse risco de juros, quando a gente pega o Tesouro IPCA+ 2026, ele estava hoje com o IPCA+, com a parte fixa lá, 2,32%. Só essa parte fixa que seria já o seu ganho real, já que ele paga a inflação e mais alguma coisa. Se a gente for pegar, lógico, não é assim que calcula, mas se a gente for pegar essa parte fixa e tentar transformar ela em líquida, ela já ficaria um pouco maior do que a Selic, do que o CDI. E aí provando que sim, se você tem interesse em deixar o seu dinheiro investido até o vencimento, no caso desse título, até 2026, o Tesouro IPCA+ 2026 seria sim, na minha opinião, um bom investimento para proteger o seu dinheiro da inflação, e somente para isso. Lógico, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, eu não posso fazer isso, eu não sou credenciado pela CVM para recomendar investimentos. Mas o que eu tento trazer aqui é a minha opinião e informações para vocês tomarem as suas próprias decisões. A gente tem também no Tesouro Direto os tesouros pré-fixados. E aí quando a gente fala em tesouro pré-fixado, é um valor fixo que você contrata na hora que você compra. E isso pode representar um risco maior, o risco dos juros, de subir muito ou de cair muito. Mas junto com esse risco, tem também algumas possibilidades de atingir rentabilidades maiores na marcação a mercado. Pegando o título mais próximo, o prefixado 2023, hoje a gente, nesses últimos dias, os títulos públicos tiveram uma subida legal. E aí por isso que eu estou trazendo esse vídeo. Então, o Tesouro 2023, ele tá numa taxa de 4,09% ao ano. E quando a gente transforma isso em líquido, fica aproximadamente 3,22% ao ano líquido, sem imposto de renda, sem a taxa da B3. E aí o que é que você precisa pensar quando você está investindo nesse
Tesouro Prefixado. De hoje até 2023, a Selic está em 2% e eu consigo lá um rendimento líquido de 3,22% ao ano. No passar desses anos, a Selic tende a subir muito além disso. Se no curto prazo eu acredito que a Selic vai subir e passar desse patamar de juros que o título está oferecendo, é um mau negócio. Se eu achar que ela vai ficar mais baixa por um tempo, eu posso garantir rendimentos maiores aplicando hoje o meu dinheiro num título que está pagando lá 4% bruto. E aí daqui a 1 ano, 2 anos, esse título vai deixar de ser negociado e a Selic tiver subido mais, você pode pegar o dinheiro que você vai investir no momento e aplicar em outros títulos que estejam pagando mais. Mas também existe a possibilidade da Selic cair. E aí quando os juros caem, o preço do título sobe e essa é uma oportunidade de você vender antes do vencimento e aí isso se chama ganhar dinheiro na marcação a mercado. E aí você vende o título e reembolsa um rendimento maior sem esperar até o vencimento. No Tesouro Prefixado 2026, o prazo é maior e aí ele está hoje com juros de 6,49% ao ano. Como é um horizonte de tempo maior, é um risco maior de acontecer qualquer instabilidade no governo, no mundo, esse risco que influencia nos juros desses títulos. Então, se você está iniciando os investimentos agora, eu aconselho você dar uma diversificada, comprar um pouquinho de um título mais curto, um pouquinho de um título indexado lá ao IPCA, mais alguma coisa num prazo também mais curto, fazer aportes fracionados, porque eu posso colocar todo o meu dinheiro hoje e amanhã ou na próxima semana o juros subir mais, e aí eu perco essa oportunidade de fazer um aporte com um juros maior. E lógico, nesse curto prazo, quando o juros sobe, o preço do título cai, e aí eu vou ficar lá com a rentabilidade negativa. Eu vou olhar lá no meu broker, vou olhar lá no site da corretora e vou ver que o meu dinheiro está negativo. Isso não vai ter influência nenhuma se você deixar o seu dinheiro até o vencimento, mas pode ficar desconfortável. Por isso que eu indico a fazer aportes fracionados. Pessoalmente, eu não vinha investindo no Tesouro Direto. Os últimos aportes que eu fiz lá foram no ano passado. Agora, porque eu estou mais preocupado com essa instabilidade política que vem tendo no mundo e no Brasil, sobretudo, eu estou passando a olhar mais para esses títulos de renda fixa. Não estou mais investindo tanto na bolsa como eu vinha investindo. Ainda mais depois dessa crise, dessa subida que deu muito rápido. Possa ser que eu esteja errado e que continue subindo e aí eu deixe de ganhar. Mas eu prefiro ficar mais cauteloso nesse momento. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento, nem de como você deve se comportar. Estou apenas dando minha opinião, informando sobre os títulos do Tesouro, e aí você toma a sua decisão. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, isso ajuda bastante a gente. Se inscreve aqui também no canal. Comenta lá embaixo alguma sugestão de vídeo, se você ficou com alguma dúvida, eu respondo pessoalmente. Sugere para mim algum outro vídeo que eu possa trazer aqui sobre investimento, sobre o Tesouro Direto. E a gente se vê no próximo vídeo.